Paz do Senhor para você que está me assistindo neste momento. E o tema do vídeo é os sinais do fim dos tempos. Esse é o tema que nós vamos analisar através da Bíblia nesse vídeo. Os sinais do fim dos tempos. É um assunto muito pertinente por causa das coisas que estão acontecendo e eu gostaria de comentar e compartilhar com vocês esse vídeo. Amém? Quando estudamos sobre os sinais dos fins dos tempos, à luz da Bíblia, a gente divide em algumas partes para que venhamos entender de uma forma melhor a Bíblia Sagrada. E os sinais dos fins dos tempos acham-se distribuídos nos seguintes tópicos. Por favor, abra sua Bíblia e vamos ler junto, em nome de Jesus. Os primeiros sinais que estudamos à luz da Bíblia é sobre a natureza. O segundo é sobre a política. O terceiro é sobre a sociedade e família. E o quarto sobre o falso Messias, sobre os falsos Messias. Vamos aqui dar uma analisada sobre esses quatro itens e vamos aprender um com os outros através da palavra de Deus. Amém? O primeiro sinal que eu quero comentar aqui com os irmãos está escrito em Lucas capítulo 21 e versículo de número 11, que está escrito: E haverá grandes terremotos, fome e epidemias de doenças em muitas terras, e coisas terríveis com grandes sinais acontecendo dos céus. Este é o primeiro sinal sobre a natureza. Segundo ponto, fala sobre os sinais concernentes à política, que está escrito também no mesmo livro de Lucas, capítulo 21, versículo 9. E assim diz a palavra do Senhor: E quando vocês ouvirem o começo de guerras e revoluções, não tenham medo. É certo que devem vir as guerras, mas o fim não será logo em seguida. E o terceiro ponto é sobre a sociedade e família, que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39. E assim diz a palavra do Senhor: O mundo estará distraído em banquetes, festas e casamentos, tal como foi no tempo de Noé, antes da vinda repentina do dilúvio. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e os levou a todos. Assim será na minha vida. E o quarto sinal é sobre os falsos messias, ou falso messianismo. Também está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 22 a 24, que diz assim: De fato, se aqueles dias não forem encurtados, a humanidade inteira se perderá. Porém, eles serão encurtados por causa do povo escolhido de Deus. Então, se alguém lhes disser: O Messias chegou em tal e tal lugar, apareceu aqui, ali ou naquela vila mais adiante, não acreditem nisso, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres maravilhosos, de tal maneira que, se possível, até os escolhidos de Deus seriam enganados. Neste curto vídeo aqui, amados, como eu já notifiquei, desse assunto muito pertinente, sobre os sinais do fim dos tempos, eu quero comentar sobre isso. Eu creio que vai ser muito edificante para você que está me ouvindo. Eu quero lhe fazer uma pergunta sobre esse tema. Existem sinais
que antecede o arrebatamento da igreja. Esse é um dos fatores principal que eu quero aqui verbalizar. Existem sinais que antecedem o arrebatamento da igreja, pois, irmãos, muitos sinais têm acontecido desde o princípio, né? Muita catástrofe, guerra, nações contra nações e reino contra reino, né? Enfermidade, né? A pestilência tem afetado a muitos. Inclusive a gente estamos vivendo sobre isso, né? Isso tem afetado a humanidade. O Brasil e o mundo parou por causa do Covid-19. Isso é uma praga que vem assolando a muitos. Vários terremotos, fome, muitos sinais. Se a gente for falar aqui com data precisa dos fatos ocorridos, o tempo é muito curto para isso. Mas eu quero aqui repetir para prender a sua atenção nesse momento. Existem sinais que antecedem o arrebatamento da igreja, ou seja, esses sinais que aconteceu, que está acontecendo, é um aviso prévio e que a igreja vai ser arrebatada logo mais, em breve. Esses sinais são uma indicação sobre o arrebatamento da igreja. Esse é o que eu quero entrar agora, esse é o foco que eu quero adentrar agora e comentar com você que está me ouvindo. À luz da Bíblia, no meu ponto de vista, com base na Bíblia e teologicamente falando, eu quero fazer aqui algumas observações a respeito desse versículo que lemos sobre os sinais. E, para mim, esses sinais que está acontecendo, o Covid-19 e outros que aconteceram antes, não é sinais do arrebatamento da igreja. Não é. Eu vou mostrar para vocês que não tem sinal algum que pode anteceder o arrebatamento da igreja. A vinda de Cristo, sim. A segunda vinda, sim. Mas o arrebatamento, não. Lembre que eu comentei no vídeo anterior a diferença do arrebatamento da igreja para a segunda vinda de Cristo. Esses sinais não é sobre o arrebatamento da igreja. Não pode acontecer. Por quê? O arrebatamento da igreja é um evento sem sinais. Não há sinais que indiquem que o arrebatamento da igreja está próximo. Aí você pode se perguntar, e tudo isso que está acontecendo é o quê? Esses sinais que acontecem, essas catástrofes que acontecem nos nossos dias atuais, é por causa da queda do homem, do primeiro homem Adão, através do pecado que entrou no mundo, o pecado e a morte. Vem acontecendo todas essas tragédias caindo sobre o ser humano. Sem dúvida nenhuma, o Covid-19 está acontecendo, assolando a nação. Sem dúvida alguma, isso é um juízo de Deus. Porque através do pecado, Deus corrige a humanidade, Deus castiga o ser humano. Então, sem dúvida alguma, os terremotos, fome, essas doenças, é castigo de Deus? Sim, sem sombra de dúvida. Se fosse aqui selecionar uns tópicos sobre isso, o tempo seria curto. Sem dúvida nenhuma, isto é um castigo de Deus por causa do pecado do Brasil e do mundo. Mas não é um sinal avisando que o arrebatamento da igreja vai acontecer em breve por causa desses sinais. Não é. Porque o arrebatamento da igreja é um evento sem sinais.
não há sinais que indiquem que o arrebatamento da igreja está próximo. Por quê? Se esses sinais indicassem que o arrebatamento está próximo, eu pergunto a você, onde é que fica a doutrina da iminência? Gravei um vídeo anterior comentando, fiz uma síntese sobre a doutrina da iminência. A doutrina da iminência, ela quebra essa tese que os sinais é um aviso, antecede o arrebatamento da igreja. Porque se alguma coisa precisa acontecer antes de determinado evento, então ele não é iminente. Ou seja, a necessidade de que algo ocorra antes destrói o conceito de iminência. Então, isto é falácia. Todos os sinais, terremotos, guerras, aqueles que afirmam que o arrebatamento da igreja é engano, não podemos fazer essa colocação. Estes sinais que lemos são sinais que anunciam o plano de Deus para Israel no fim dos tempos. Gravei um vídeo anterior falando sobre profecia. E quando nós analisamos sobre profecias, quando estudamos sobre as profecias bíblicas, devemos analisar para quem Deus está se referindo naquele versículo, naquele capítulo, naquele texto. Para qual nação, qual povo é que Deus está se referindo? Como eu notifiquei no vídeo anterior, há 3 nações na Bíblia cuja a profecia se direciona. E devemos distinguir isso aí. Primeiramente a nação de Israel, segundo os gentios e terceiro a igreja, a qual notifiquei no vídeo anterior. Não vou aqui falar com profundidade para não tomar tempo. Mas quando nós lemos esses sinais sobre os fins dos tempos, e principalmente nesses 4 fatores, nesses 4 pontos que li, todos vão se cumprir na grande tribulação. Estes sinais que lemos aqui nesse versículo em Lucas 21:11, em Lucas 21:9, em Mateus 24:37 ao versículo 39, todos esses sinais irão se cumprir na grande tribulação e não nos nossos dias atuais. É um equívoco afirmar que esses sinais que estamos vivendo é um sinal que o arrebatamento da igreja está próximo. Porque o arrebatamento da igreja não tem sinal para o arrebatamento da igreja. Não existe referência para estes sinais. Muitos pegam esses versículos que lemos e explicam dessa forma, mas não pode ser assim. Quando nós analisamos à luz do contexto esses versículos que lemos, são sinais que vão acontecer ainda no futuro, na grande tribulação. Observe em Mateus capítulo 24 ao capítulo 25. É um dos capítulos que narra muitos sinais do fim dos tempos. É bem verdade que se levantou falsos messias, muitos, é bem verdade, sim, mas não é estes sinais que a Bíblia está ensinando aqui, porque não se cumpriu ainda, vão se cumprir no dia da ira de Deus, que é a grande tribulação. Em Mateus capítulo 24, quero repetir aqui, para que eu explique com mais profundidade a respeito desse sinal em relação a Israel. Em Mateus capítulo 24 e 22 diz: de fato, se aqueles dias não forem encurtados ou abreviados, a humanidade inteira se perderá. Porém, eles serão encurtados por causa do povo escolhido de Deus.
Então, se alguém lhe disser, o Messias chegou em tal e em tal lugar, apareceu aqui e ali, ou naquela vila mais adiante, não acreditem nisso, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres maravilhosos, de tal maneira que, se possível, até os escolhidos de Deus seriam enganados. Amados, observe que quem é esse povo que está referindo aqui no versículo 22 do capítulo 24. Esse povo aqui não é a igreja, é Israel, a nação de Israel. E muitos têm colocado a igreja aqui nessa referência bíblica. Nós que somos teólogos, que defendem a tese do arrebatamento pré-tribulacionismo, é um equívoco muito grande afirmar que aqui é a igreja. Quem é esse povo? Esse povo aqui, repito, é Israel, não é a igreja. Os dias foram abreviados por causa do povo escolhido, que é Israel. Deus escolheu aquela nação como o povo dele. Como você sabe, não adianta eu explicar aqui com profundidade, porque Israel é um povo escolhido. Então, não é a igreja aqui, é Israel. Por isso, a tribulação é de 7 dias. Por causa deles, Deus abreviou esse tempo. Entendeu? Então, quando eles estiverem em grande aperto, na grande tribulação, vai se levantar muitos messias. Porque ainda hoje Israel, os judeus ortodoxos, porque em Israel tem judeus messiânicos, que é convertido ao cristianismo como eu e você. Mas a maioria em Jerusalém, em Israel, são judeus ortodoxos que estão esperando ainda o Messias. Jesus veio, eles mesmos mataram, crucificaram, né? Mas ainda hoje os judeus ortodoxos esperam o Messias. Quando eles estiverem em aperto, eles vão clamar pelo Messias. E por isso que Jesus diz aqui, nesse versículo, não acrediteis, porque vai se levantar nesse período da grande tribulação muitos falsos messias, muitos falsos cristos. Se hoje já se levanta aí muitos, como você mesmo conhece, como o Henrique Cristo, e outros se denominando Cristo, na grande tribulação é que vai se levantar muitos dizendo que é Cristo, para enganar esse povo escolhido principalmente. É bem verdade que não vão enganar os desviados que ficarem no arrebatamento, porque eles têm um conhecimento pleno da verdade, que Cristo já veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e que voltará para libertar Israel no final da grande tribulação. Então, amados, essa aplicação que Jesus cita aqui, estes sinais, não é um aviso, sinal para o arrebatamento. Não é. Isso é um grande equívoco. Notificar esses sinais como sobre o arrebatamento. Por quê? Não é. Tudo isso aqui que está escrito, esses sinais dos fins dos tempos, você vai ver com profundidade e esclarecido no capítulo 6 de Apocalipse. É lá que está inserido esse mesmo contexto aqui. Então, amados, grave aí na sua mente a doutrina da iminência, é que quebra toda essa teoria desses sinais, que é um aviso para o arrebatamento, porque não é. Aquele que sustenta que esses sinais é uma referência para a igreja, eles defendem a teologia do arrebatamento pós-tribulacionismo. Se nós aceitarmos esses sinais aqui que lemos como os teólogos do pós-tribulacionista, a igreja vai ter que passar pela grande tribulação. E a igreja não vai passar pela grande tribulação. O Senhor vai arrebatar o seu povo. Não vamos passar pela grande tribulação.
E se a gente lermos esses sinais, vamos ter que aceitar que a igreja vai ter que passar pela grande tribulação. Se você aceitar essas referências do capítulo 24 de Mateus ao capítulo 25 como uma aplicação para a igreja, você vai ver que a igreja vai passar pela grande tribulação. Quando você lê, que com permissão de Deus eu creio que vou gravar vídeos passo a passo do capítulo 24 ao capítulo 25 de Mateus, do Evangelho que escreveu São Mateus, explicando para vocês aí, versículo por versículo, para que nós venhamos entender que aquelas referências é para Israel e não para a igreja. Porque a igreja, Deus não vai deixar ela passar pela grande tribulação. Antes que o anticristo reine, Deus vai tomar o seu povo dessa terra. Então, meus queridos, aqui fica a dica. Amém? É um prazer imenso estar explicando a palavra de Deus para vocês. Fica com Deus e a paz do Senhor esteja com vocês. Amém? Se inscreva no canal para receber notificações de primeira mão. Que Deus abençoe.